integrando o Brasil. No Pantanal, lá em Miranda, a 102.5, a Nativa FM. Bom dia. Rochedo, Corguinho, Rio Negro, toda a região do Pantanal e Rio Negro. 98.7, a Diamante FM, a rádio que brilha. Alô, Bandeirantes, 91.7, integrando toda a região norte de Mato Grosso do Sul. E aqui em Campo Grande, a 106.3, se liga que a gente conta tudo. Está aqui no nosso programa o deputado federal recordista de mandato, Wander Lobé. Hoje, dia 13, entrevistando o deputado 13. Bom dia, deputado. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Impacto. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais e também pelas rádios aqui no programa Bronca do Eli. É um prazer, Eli, poder estar voltando, ainda mais numa segunda-feira, começo de semana, né? E dia 13, é um dia muito sugestivo. Então, estou muito feliz de poder estar voltando aqui ao teu programa. Deputado, 6º mandato, isso aumenta a responsabilidade e demonstra que o seu trabalho que tem feito em Brasília para com o Estado do Mato Grosso do Sul tem dado resultado e o povo tem reconhecido. Verdade, eu estou muito animado, né, com o mesmo gás, com a mesma determinação do primeiro, né? Eu sou hoje o único deputado com 6 mandatos consecutivos e também muito animado, porque a gente conseguiu aqui, nós fomos determinantes na eleição do governador Riedel e a gente conseguiu trazer o PT para dentro do governo Riedel e, consequentemente, o PSDB, a sua bancada, os 3 deputados, também está nos ajudando o governo Lula, que é fundamental, até porque nós ganhamos uma eleição com uma diferença muito pequena, presidencial, né, a vitória do presidente Lula, e claro que isso não refletiu no Congresso. Então, é importante agora construir uma governabilidade, tanto na Câmara como no Senado. E os deputados do PSDB, juntando comigo e com a Camila, somos 5 de 8. Né? E também estamos trabalhando com o senador Nelson, com a senadora Soraya, no sentido de nos ajudar lá no Senado a fazer as mudanças e principalmente poder implementar o programa de governo que levou o presidente Lula à eleição. Né? E eu acredito que essa PEC que nós votamos ainda no final do ano passado já começa a repercutir e principalmente o presidente Lula começa a honrar os compromissos de campanha, como a manutenção dos R$600 do Bolsa Família, com mais R$150 por cada criança até os 6 anos, né? Recuperou as bolsas de pesquisas, está lançando o programa Minha Casa Minha Vida, está aí com os projetos na agricultura familiar, ou seja, né, o governo já começa em 100 dias com marcas profundas e muita coisa já que nós podemos estar comemorando. O salário acima da inflação, ou seja, a recuperação salarial, os projetos na área da inclusão, isso nos dá segurança de que, e a tranquilidade que a gente vai fazer um bom governo. Agora são 8h35 na Capitão Morena, 9h35 do lado lá em São Paulo e toda a Costa Leste e também em Brasília. Entrevistando aqui o deputado federal Wander Lobé, do PT, 6º mandato. Ainda falando do seu mandato, deputado, durante esses 6 mandatos, o senhor conseguiu muitas emendas parlamentares e também obras emblemáticas para o Estado do Mato Grosso do Sul. Tem alguma assim que o senhor poderia destacar que beneficia diretamente a população? Eu acho que os PACs que nós trouxemos, Minha Casa Minha Vida, e mais agora ainda, nesse começo de governo, o que nós fizemos? Uma reunião, eu estou como coordenador da bancada, ou seja, dos 8 deputados, dos 3 senadores, nós fizemos uma reunião com o governador Riedel, estavam os 8 deputados e os 3 senadores, nunca na história a bancada reuniu 100% com o governador, e a gente, uma coisa interessante, nós pactuamos o presidente Lula tinha procurado, na reunião com os governadores, comunicou os governadores para selecionarem 5, 6 projetos estruturantes, né? E também a bancada. E a gente fez essa reunião para a gente juntar, ver o que são as nossas prioridades para a gente levar para o governo federal. E o mais positivo de tudo isso, Eli, é que as prioridades praticamente elas bateram com aquilo que a bancada toda tem interesse de retomar. Por exemplo, a fábrica de fertilizante em Três Lagoas, que está 90% dela concluída e que passou 4 anos sem nenhum investimento.
é uma fábrica importante para a produção nossa e principalmente agora pela falta de fertilizante que nós temos em função da guerra Rússia e Ucrânia, né? A Petrobras vai retomar e eu tenho certeza que isso vai impactar e ajudar muito no sentido de amenizar essa falta de fertilizante que hoje a gente tem, o Brasil precisa. A ferrovia, né, que liga Corumbá até Três Lagoas dentro do nosso estado, está entre as obras que vão ser priorizadas. São 4 bilhões de investimento e o governo tem interesse em retomar, né? A Rumo já devolveu a concessão e nós estamos encontrando, junto com o governador Riedel, junto com o governo federal, né, uma forma da gente ainda este ano, se Deus quiser, a gente retomar essa recuperação da ferrovia, porque a gente está vendo o impacto que está acontecendo na 262, que liga Corumbá até Campo Grande. Está saindo mais de 600 carretas de minério de ferro de Corumbá via rodovia e a nossa 262 não suporta essas carretas até pela estrutura da rodovia. Então é uma das segunda obra que a gente vai estar priorizando, né? O corredor bioceânico que liga até Porto Murtinho, a ponte do Rio Paraguai está sendo construída lá e precisa de 180 milhões para fazer o braço que liga a 267 até a ponte. Está garantido esse recurso no DENIT, né? Outras rodovias que são estratégicas, essa que liga Rio Verde até Anastácio, a 416, né, 419, né? 419 também está garantido os investimentos. Essa faz tempo. Verdade. A Sul Fronteira. Eu falei sobre isso. A Sul Fronteira, né? Foi colocado recurso para terminar toda o asfalto entre Aral Moreira, chegar a Ponta Porã até lá, Paranhos. Então são obras estruturantes importantes que eu tenho certeza que isso vai ajudar o Estado cada vez se modernizar e poder estar atraindo novas empresas, novos investimentos e, consequentemente, gerando emprego e renda, que é aquilo que mais precisa. Agora são 8h39, pode tomar o seu chazinho enquanto está frio, quente, não, e a água fria, senão um esquenta e outro esfria. 8h39 aqui na capital morena, 9h39 na região lá da Costa Leste e também em São Paulo. Entrevistando aqui o deputado federal Wander Lobé, do PT, com 6 mandatos, o único do estado de Mato Grosso do Sul. O senhor falou aí sobre a Bioceânica, é uma obra, vale bem ressaltar aqui, que iniciou-se no governo do Zeca, do PT lá atrás, quando o senhor era deputado, inclusive estadual, né? É verdade. É uma obra importante, né? E agora o que acontece? Nós dávamos as costas, né? E esse é um corredor que vai nos permitir a gente ser a entrada agora, né? É de todo esse corredor que vai levar toda a nossa produção e nós, como somos exportadores de commodities, carne, minério, essas coisas todas, soja, milho, para a China, né? Então isso vai... ali quanto? 8 mil quilômetros, né, de distância, e isso uma economia enorme para quem, ainda mais para um país como o nosso que é exportador de commodities. E também, né, não é só isso, tem aqui para falar para o pessoal nosso aí da região de Bataguaçu, a 267 está também nas obras priorizadas que o governo do estado e a bancada vai estar no sentido da duplicação dela, que é fundamental, e a 163, que liga também, né, a CCR devolveu. Nós já temos 2 audiências públicas, uma do estado, aqui no estado, na Assembleia, e a outra lá na agência, na NTT, né, para a gente já dar início à nova licitação que vai ter a duplicação de Sonora até Campo Grande, que agora foi dividido, e de Campo Grande até Mundo Novo. Que demora em torno aí uns 2 anos aproximadamente, né? Para concluir. Lamentavelmente, ela, claro, perdeu a concessão, a CCR-MS Via, mas continua cobrando. Verdade, uma estrada que verdade. Não tem, né? Verdade, por isso a gente está acelerando exatamente porque precisa, ela já entregou, mas na verdade ainda tem o controle da rodovia e consequentemente está cobrando, né, sem nenhum investimento no sentido da duplicação. Bom, o nosso estado é o estado do agronegócio. O que o PT tem feito e a bancada hoje em Mato Grosso do Sul e o governo Lula
para poder dar sequência naquele ritmo acelerado que vinha o Estado de Mato Grosso do Sul? Eu acho que o Estado, né, tem duas coisas que é fundamental. Foi a criação, e eu tenho um orgulho muito grande que eu contribuí muito com o Zeca, na época, como secretário-chefe da Casa Sul, a criação do Fundersul. Hoje não dá para pensar o Estado sem o Fundersul. São 1 bilhão e 400 milhões de investimento no orçamento. Né? Ou seja, isso modernizou as nossas rodovias, valorizou o patrimônio dos produtores, porque a maioria dela tem hoje estrada boa, ou se não asfaltada. E agora, com esses investimentos que eu estou falando em logística, vai nos permitir cada vez mais a gente ser mais competitivo. E com isso, nós já temos os produtores, eles da porteira para fora, nós produzimos com custo barato. O grande problema de um estado como o nosso, do Brasil, é o problema de logística. E eu acho que o presidente Lula vem exatamente, né, mexendo nessas feridas que precisam ser, e nesses gargalos que precisam ser resolvidos. Além de tudo, é o plano safra. Ter investimento, ter crédito, mas não só para o grande, precisa ter crédito para o pequeno, para os agricultores familiares, precisa a gente fazer investimento no sentido de verticalizar a agricultura familiar para fazer com que os pequenos produtores possam ter renda. O grande problema da agricultura familiar é falta de renda. E aí é obrigação do poder público estar ajudando esses que mais precisam. Evidentemente que não atrapalhando ou não deixando de fazer os investimentos para atender o médio e o grande. Bom, e para ter esse apoio, essa logística também do governo federal, precisava reabrir o BNDES e o FCO. Reabriu, pelo menos o BNDES. Verdade. E o FCO também vai ter recursos para isso. E o FDCO, que é o financiamento para a indústria, que são financiamentos acima de 20 milhões, que praticamente não teve nesses últimos 4 anos. Então tá aí, estamos entrevistando aqui o deputado Vanderlobert, 8h43 aqui, 9h43 lá. Bom dia para você que ligou o rádio agora. A Patrícia, lá do Recanto dos Pintados, mandando um abraço aqui para o deputado, parabenizando pelo seu trabalho e pelo 6º mandato. Obrigado, Patrícia. Através da Diamante, ela está te acompanhando lá. Bom, falando um pouco das emendas parlamentares, esse ano ainda tem emenda? Já foram destinadas todas as emendas? Foi interessante, o Eli, né? O que acontece? Você sabe que nós tínhamos o orçamento secreto. O presidente Lula tinha subido na campanha que queria acabar com o orçamento e acabou. Deu transparência agora. E isso, evidentemente, que o que foi? Foi feito dentro de um entendimento com o Congresso, Câmara e Senado. Né? Isso, todo aquele recurso do orçamento secreto, o presidente Lula dobrou as emendas de todos os parlamentares e isso é algo em torno de 50% desses recursos e outros 50% ficou para os ministérios poder fazer os investimentos dentro dessas obras estratégicas. Então, eu acho que isso reforçou o papel do Congresso, mas deu transparência, que era que todo mundo queria e que foi uma das grandes bandeiras na campanha do presidente Lula. Né? Uma outra coisa importante, essa semana, quarta-feira, né? Nós estamos trabalhando muito nesse setor do agro que você falou. Quarta-feira está sendo instalado a Frente Parlamentar Brasil e China. Né? O deputado Fausto Pinato é o presidente e eu sou um dos vice-presidentes. Nós estamos articulando e devemos estar indo nessa delegação, né, da visita do presidente Lula à China. Só para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos, né, em função desse tensionamento que teve nesse período, principalmente dos 4 anos do governo Bolsonaro, nenhum frigorífico foram habilitados com a China. Nesses 60 dias de governo Lula, 8 frigoríficos já foram habilitados e o presidente Lula está indo com uma relação de mais 20, para ver se nessa visita ele consegue essa habilitação. O que isso significa? Né? Isso significa dar o equilíbrio às plantas frigoríficas que hoje têm tido muita dificuldade aqueles frigoríficos que não fazem exportação. Porque a exportação ela dá o equilíbrio. O mercado interno ele é muito importante, mas você tem que ter a exportação para você ter nessa questão de preço e para você poder ter uma tranquilidade na geração dos empregos, para manter os empregos dessas indústrias frigoríficas. Então nós estamos trabalhando muito isso. Dia 28 ao dia 30 deve confirmar a visita do presidente Lula e eu devo fazer parte dessa delegação que vai estar indo, que é muito importante, não só no setor
da carne, mas também da soja, do milho. Esse mercado, como nós somos exportadores de commodities, né, esse mercado da China é fundamental para nós. E o Brasil perdeu nesses últimos 4 anos em função do tensionamento político do governo Bolsonaro com o governo chinês. Os chineses puxaram o freio de mão e deixaram de comprar os nossos produtos. Eu tenho certeza que essa retomada também vai nos ajudar a alavancar o desenvolvimento e o crescimento e a geração de emprego, que é fundamental para o nosso povo. Quais são as emendas parlamentares? Agora estão vindo emendas mais com a bancada. A bancada estão aí direcionando as emendas. E está sendo criado, já foram criados vários consórcios, agora mais um que compreende o município de Campo Grande, Sidrolândia, Terenos, Buriti, Terenos e Jaraguari. Jaraguari, exatamente. Com isso, com essas emendas da bancada, fica melhor para poder atender? Com certeza, Eli. Eu acho que assim, o Mato Grosso do Sul avançou muito nesses últimos 10 anos e a bancada no sentido de fortalecer os consórcios. Que nós não tínhamos cultura de consórcio, que todo mundo achava que tinha que resolver os seus problemas individualmente. E, na verdade, começamos aqui a copiar do Paraná, que é importante. A roda já foi inventada e o Paraná tem uma cultura de consórcio. Por quê? Você tem um equipamento para você fazer lama asfáltica ou você fazer essa recuperação. Uma máquina daquela é caro, sozinho não tem demanda para um município pequeno. Então o consórcio ele permite você utilizar aqueles equipamentos para fazer o recapeamento, né, de uma forma coletiva, com aqueles grupos de municípios que pertencem ao consórcio. Então a gente está avançando muito nessa questão dos consórcios e a bancada está priorizando as emendas de bancada e nós vamos priorizar mais ainda este ano no sentido de estar fortalecendo esses consórcios, né, e que já está andando bem aqui no estado, né? Você faz compra coletiva, por exemplo, para atender o consórcio, com isso você baixa o preço do medicamento, você baixa o preço daqueles produtos que todos os municípios precisam. Então, eu estou muito otimista com o fortalecimento e acho que esse é o caminho, o fortalecimento dos consórcios aqui no estado. Falar em consórcio, quem está nos acompanhando lá, em Sonora, o prefeito Nelto de Sonora, que também faz parte... Verdade, que é um dos consórcios mais organizados que tem, bom que se diga. Mandando um abraço, parabenizando pela sua liderança na bancada Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, e te agradecendo também que você é um dos grandes parceiros do Verdade, até recebi o convite dele, vão estar na festa do peão lá, pode esperar, Sonora. Festa do peão agora dia 1º de junho, não, dia 3 de junho. Exatamente, recebi o convite e já está na agenda. Fala em festa, você teve coxinha nesse final de semana? Não fui convidado, mas sabe o quê? Ele é do Preguiça, deixa eu te falar, estava até agendado para mim ir lá, mas eu acabei intermediando esse conflito de Rio Brilhante, que acho que é uma outra coisa, que é através do diálogo. Né, teve uma ocupação de uma fazenda lá pelos índios, né, e é justo, era uma fazenda produtiva e o proprietário precisava terminar a colheita. E uma relação uma demanda e um problema estava muito tensionado. E graças a Deus, junto com o Ministério Público, junto com o produtor e também com as comunidades, com as lideranças indígenas, eu fui para lá, cheguei 6 horas da manhã no sábado, né, a gente intermediou essa negociação e o produtor está colhendo até amanhã, ele colhe toda a sua produção e vamos aguardar uma decisão judicial para ver, através do diálogo, a gente poder estar resolvendo esse conflito. Agora são 8h52, falar nisso, quem está acompanhando o nosso programa também lá, já que estamos falando da questão indígena, lá em Miranda, o cacique Edno. Esse problema, aliás, do índio não é de hoje, né? O problema vem se arrastando há muito tempo. O que o PT está pensando, o governo Lula e você como líder da bancada do Mato Grosso do Sul, para a gente resolver esse problema, ou pelo menos amenizar esse problema de enfrentamento com os índios? O que precisa fazer, né? É o governo colocar recurso no orçamento, e nós estamos trabalhando. Tive eu e o Rídel, como coordenador da bancada, uma reunião com o Padilha, o Rídel teve uma reunião com a ministra Simone e com o ministro Dino da Justiça, né? Tem disposição do governo de colocar um recurso substancial para a gente resolver de imediato, resolver essas demandas onde tem esses tensionamentos que estão mais aflorados. Entre eles, tem 2, 3 aqui no estado, que precisam ser resolvidos. Eu acho que através
da negociação e através da aquisição dessas áreas que o Estado possa adquirir e com isso distensionar. É importante que as comunidades indígenas compreendam também, eu entendo, é legítimo a luta deles, mas que o governo Lula está começando, precisa de um fôlego, né, para estar arrumando a casa. Menos 3 meses. E foi com esse espírito e nesse sentido que eu fui lá para Rio Brilhante para fazer esse diálogo com o Ministério, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, e a gente chegou num entendimento, né, para evitar qualquer tipo de derramamento de sangue, que isso não é bom nem para o Estado, muito menos para o governo federal. Agora, sou de 54, estamos entrevistando aqui o deputado Wander Lobé, ele que é do PT e líder da bancada Mato Grosso do Sul, 6º mandato. O empresário Urandir Fernando de Oliveira, que é lá de Zigurate, da cidade do Futuro, ele está lá também te ouvindo, através da Diamante FM, também das redes sociais. Está te mandando um abraço, parabenizando pelo trabalho, e dizendo o seguinte, ele está fazendo um trabalho com os índios da Amazônia, né? Está lá com 40 caciques de várias etnias. E segundo ele também é fazendo esse trabalho de pacificação, inclusive de orientação, e se colocando à disposição também para fazer esse trabalho junto com o gabinete do deputado em Brasília. Verdade, eu estou também. Eu acho que a saída é a gente, primeiro, cobrar do Supremo que o mais rápido possível determine, né, essa questão do marco temporal, para você saber, e a partir daí o governo tem uma política de ir adquirindo as áreas onde se permanece, que se estabelece que são áreas indígenas. Eu, pelo menos, defendo esse encaminhamento. Segundo, é dar condições para essas comunidades, respeitando a sua cultura. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com o governador Riedel, através da secretaria e com a secretária adjunta, a Viviane, no sentido de levar água, de levar alimento, que na cesta básica contemple aquilo que eles, que têm o hábito alimentar deles, né? Ela é antropóloga, está fazendo um trabalho belíssimo, né, de dar as condições para essas comunidades poder, respeitando a sua cultura, mas viver com dignidade. Nós vamos levar a internet, estou trabalhando muito com o ministro Paulo Teixeira, junto com a Anatel, um grande programa para levar para lá, para a gente dar condições para essas famílias, e tanto para os assentados como para comunidades quilombolas e indígenas, né? Outra coisa que nós precisamos fazer, né? Nós temos que aproveitar essa onda verde que está aí o mundo todo discutindo, o crédito de carbono nas comunidades indígenas. Nós temos aqui mais de 500 mil hectares. Isso pode transformar para ele uma grande renda para melhorar a vida dessas comunidades. Eu ando nas aldeias, eu sei a dificuldade, né, e as necessidades que tem lá e precisa, né? Eu acho que o meu mandato, e eu acho que o governo do Lula vem com esse propósito. Ontem, quem viu a entrevista do deputado, do ministro Paulo Teixeira, na Folha de São Paulo, ele fala que o Lula vai tomar todo o cuidado para respeitar o direito de propriedade, e ele quer adquirir área para assentar, para honrar esse compromisso social que nós temos com essas comunidades, principalmente com as comunidades indígenas, quilombolas e com a agricultura familiar. Mas tem que ser através da aquisição de terra e também dar infraestrutura e equipamentos, ou seja, condições para essas pessoas produzir com dignidade. Bom, agora são 8h57. Deputado, para encerrar, que o senhor tem também um compromisso daqui a pouco, todo esse trabalho que está sendo feito, o senhor falou que ajudou o governador Riedel no segundo turno, o PT. Tem uma secretaria? Secretaria de... Não, nós estamos com todo o setor da agricultura familiar, que isso que é o mais estratégico, com todas as subsecretarias que vai fazer o elo com os ministérios. Por exemplo, nós temos a subsecretaria das mulheres, a Cida é ministra, então as políticas públicas vão fazer a transversalidade através dessas subsecretarias, da juventude, do idoso, da questão racial, né, da questão das comunidades LGBTQIA+, todas essas subsecretarias estão na mão do PT, e do outro lado, a Agraer todinha, com toda a estrutura da agricultura familiar na secretaria onde o Jaime Verruc é o secretário. Eu acho que são espaços importantes que a gente vai poder estar linkando com a política nacional através dos ministérios do presidente Lula. Eu tenho aqui a coruja, que ela, sabe que o passarinho do Sérgio Cruz está aposentado já. Aí nós temos a coruja que não dorme, ela conta tudo aqui do que acontece no Parque dos Poderes, em Brasília. E a coruja está me contando o seguinte: pela sua andança pelo interior, pelo seu trabalho, 6º mandato,
Já o teu nome aparece em pesquisas, inclusive pesquisas não divulgadas, o teu e do Reinaldo Azambuja como pré-futuro candidatos ao Senado Federal? Deixa eu falar uma coisa, uma coisa eu tenho comigo já resolvido. Eu não sou mais candidato a deputado. Eu acho que estou indo para o 6º mandato, quero fazer esse 6º melhor do que os 5 que eu fiz. Chave de ouro. E minha pretensão, se o partido assim, estou dialogando com o partido, estou dialogando com os partidos aliados, tenho a pretensão de disputar o Senado. Acho que são 2 vagas, eu acredito muito nessa aproximação com o governo Riedel, eu acho que o Riedel vai fazer um bom governo, um excelente governo, e o Lula também. E o histórico eleitoral no Estado, sempre o presidente da República fez um senador. E eu quero construir nessa direção, para daqui 4 anos eu poder ser o senador do Lula aqui no Estado. E levando para o Senado 6 mandatos de deputado, uma experiência enorme que eu tenho certeza que eu vou poder continuar ajudando o meu Estado e principalmente lá numa casa com 81 só senadores, podendo contribuir com o Brasil, mas também com o nosso Estado, com essas bandeiras que eu acredito e sempre defendo, né? Então eu estou me organizando para isso. Claro que ninguém é candidato de si mesmo, né? Se a gente reunir essas condições, eu vou ser candidato ao Senado. Senão, eu vou continuar fazendo política, mas sem disputar a vaga de deputado estadual ou federal. Não quero mais, né? Aí eu vou um pouco também me dedicar a outras coisas que está no meu projeto de vida familiar, no sentido de também cuidar um pouco mais da minha família. Bom, essa semana a revista Impacto trouxe aqui essa matéria que é de Bonito. Bonito agora está feio. O senhor tem ido lá? Bonito agora vai precisar de uma ajuda muito grande, inclusive, da bancada federal para dar uma força. Verdade, a Assembleia Legislativa está fazendo um debate, uma audiência pública. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade, todo mundo, né? Não é só de achar culpados. Isso está tendo um impacto enorme, né? Que nós todos temos a obrigação de preservar. Isso é o maior patrimônio que o Mato Grosso do Sul tem, e que a gente tem que ter o cuidado, trazer pessoas especializadas para ver da onde vem o porquê desse impacto e desse desastre ambiental que está acontecendo em Bonito. E para encerrar, o pessoal de Chapadão do Sul está te acompanhando também. A Wanda, mandando um abraço, dizendo que está aguardando a tua presença lá em Chapadão. Estou devendo uma visita, Wanda, inclusive quero ir aí para a gente anunciar aqueles recursos das nossas emendas e do compromisso que nós temos aí com o Chapadão. Obrigado, deputado, por ter vindo. Suas considerações finais? Não, eu quero, Eli, dizer só que estou muito contente, muito feliz, estou muito otimista e animado com esse novo mandato. Eu falo que eu adoro e amo o que eu faço. Deus me permitiu de eu poder fazer e viver daquilo que eu gosto de fazer, porque às vezes você é empresarialmente uma pessoa muito bem realizada, mas não é aquilo que você gostaria. Eu não. Eu adoro o que eu faço e faço com a mesma determinação do primeiro. Eu já visitei mais de 20 municípios nesses 60 dias, 45 dias de mandato, porque nós assumimos 1º de fevereiro, e quero visitar o estado até o final desse primeiro semestre, todos os municípios. Eu ando o estado todo e levar todo esse acúmulo para o governo federal como coordenador da bancada, para a gente poder levar esses investimentos para o município. Sabe por quê, Eli? Porque o cidadão, ele não mora no estado, o estado está muito afastado dele, ele mora no município, é ali que precisa chegar posto de saúde, é ali que precisa chegar cultura, ali que precisa chegar esporte, ali que precisa chegar lazer, ali que precisa chegar infraestrutura, para a gente poder manter essas pessoas no município. E assim também na agricultura familiar. Eu vejo que se a gente não levar tecnologia, os nossos assentamentos estão envelhecendo. E para a gente segurar o jovem lá, a gente precisa levar internet, a gente precisa levar tecnologia no plantio, da renda para essas famílias. E aí meu mandato tem pautado com nesses temas, e eu quero, com toda essa experiência, e agora o governo nosso, junto com o governo Riedel, a gente levar esses investimentos e amenizar a vida dessas pessoas. Por isso, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar dando essa entrevista para você.
Obrigado, deputado. Falamos aqui com o deputado Wander Lobé, do PT, ele que é líder da bancada em Brasília, 6º mandato. Eu fico por aqui, na sequência vem uma reportagem lá direto de Epitácio com o Rômulo, mas encerrando a minha participação, volto amanhã. Lembre-se que o tempo não espera ninguém. Até amanhã, pessoal. Bom dia.